Boa tarde, meus amados e queridos irmãos. Quero saudá-los com a graça, a paz, as alegrias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveito também para cumprimentar os nossos amigos e ouvintes que mais uma vez nos dão a alegria e a honra de podermos compartilhar a santa e bendita palavra do Senhor, nosso amado Deus. Nesta tarde, quero compartilhar com cada um de vocês um dos temas também importantes das Escrituras Sagradas. Iremos basear a palavra sobre o tema Os Fundamentos da Fé Cristã. E nesta oportunidade iremos meditar acerca de 7 grandes verdades bíblicas que são, ou pelo menos devem ser, conhecidas de todos os cristãos e que formam os fundamentos, os alicerces da fé cristã. Existe um ditado popular que diz: o pior cego é aquele que não quer enxergar. Pois bem, podemos também afirmar que o pior crente, ou crente relapso, é aquele que não conhece a verdade, não busca conhecer a verdade, não se interessa em conhecer a verdade. A Bíblia assim nos ensina no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Paulo, em sua segunda carta a Coríntios, capítulo 13, versículo 8, reforça esse pensamento dizendo: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A Bíblia é a verdade escrita de Deus para o nosso conhecimento. O próprio Senhor Jesus Cristo é a fonte da verdade, o padrão perfeito daquilo que é correto. E à medida que procuramos servir a Deus, a verdade perfeita de Jesus nos liberta para que conheçamos tudo aquilo que Ele deseja que sejamos. Muito bem. O primeiro fundamento da fé cristã afirma que sabemos que o nosso Redentor vive. Jó, capítulo 19, versículo 25, nos diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Redentor é o título dado a Deus como libertador do povo de Israel. Para muitos eruditos e teólogos, o livro de Jó foi o primeiro livro das Escrituras Sagradas a ser escrito. E em meio ao seu sofrimento, Jó declara a sua fé no Redentor. Ele tinha certeza de que ao final Deus estaria ao seu lado. Jó tornou-se um dos primeiros a abordar a doutrina da ressurreição do corpo. Ele cria num Deus vivo que defenderia o seu caso, mesmo depois da sua morte. Meus amados e queridos irmãos e amigos, nosso Redentor é Jesus Cristo, que apesar de ser Deus, veio ao mundo como homem, a fim de salvar, e por sua morte na cruz, Ele nos redimiu do pecado e da desesperança, e assim nos comprou para si, conforme podemos ler no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, que diz: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E voltando um pouco, neste mesmo livro, no capítulo 1, versículo 18, encontramos a seguinte declaração do próprio Senhor Jesus Cristo: eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. O primeiro fundamento
da fé cristã é: sabemos que o nosso Redentor vive. O segundo fundamento da fé cristã afirma que sabemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. O Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 41 e 42, nos traz a seguinte expressão: e muitos mais creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A mulher samaritana, do qual fala este texto do Evangelho de João, no capítulo 4, foi transformada pelo amor de Cristo e imediatamente partilhou sua experiência de salvação com outras pessoas. A sua antiga reputação não a impediu de testemunhar e ser agora uma nova criatura. À medida que as pessoas enxergam as mudanças em nós, são oportunidades para conduzi-las a Cristo. O cristão conhece por meio de quem ele é salvo. Conta-se que um excelente nadador tinha o costume de correr até a água e molhar somente o dedão do pé antes de qualquer mergulho. Alguém intrigado com aquele comportamento lhe perguntou qual a razão daquele hábito. O nadador sorriu e respondeu: há alguns anos, numa certa noite, perdi o sono e fui à piscina para nadar um pouco. Não acendi a luz, pois a lua brilhava muito. Quando eu estava no trampolim, vi minha sombra numa parede à minha frente. Com os braços abertos, minha imagem formava uma magnífica cruz. Em vez de saltar, fiquei ali parado, contemplando aquela bela imagem. Neste momento, pensei na cruz de Cristo e em seu significado. Eu não era um cristão, mas quando criança, aprendi que Jesus tinha morrido para nos salvar. Sentei-me no trampolim, enquanto aqueles ensinamentos vinham-me à mente. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas, ao final, eu estava em paz com Deus. Desci do trampolim e resolvi apenas tomar um gostoso banho, quando, para o meu assombro, descobri que haviam esvaziado a piscina naquela tarde. Naquela noite, a cruz de Cristo salvou-me 2 vezes, da morte física e da morte espiritual. Em Atos capítulo 4, versículo 12, encontramos uma importante afirmação: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O segundo fundamento da fé cristã é: sabemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. O terceiro fundamento da fé cristã afirma que sabemos que existe um propósito divino em nós. Romanos capítulo 8, versículo 28 declara: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus opera em tudo para o nosso bem, não apenas em acontecimentos isolados. Ele é capaz de transformar todas as circunstâncias em benefícios para nossas vidas, trabalhando em tudo, não somente para nos deixar felizes, mas
principalmente para cumprir o seu propósito, que é nos tornar a cada dia semelhantes ao seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Dono de uma bem-sucedida farmácia numa cidade do interior, João não acreditava na existência de Deus ou de qualquer outra coisa além do mundo material. Certo dia, quando ele já estava fechando a farmácia, chegou uma criança com um bilhete nas mãos solicitando um remédio. Ele disse que já estava fechado, mas a criança, com lágrimas nos olhos, informou que sua mãe estava muito mal e precisava com urgência daquela medicação. Devido à insistência da menina, mesmo contrariado, resolveu reabrir a farmácia e vender o remédio. Mas, devido à sua insensibilidade e aquele nervosismo sem causa, não acendeu a luz e pegou um remédio errado, cujo efeito era exatamente o contrário do que aquela mulher precisava e certamente iria matá-la. Em pânico, tentou alcançar a criança, sem êxito. Voltou para a farmácia e, sem saber o que fazer, com a consciência pesada e com medo, muito medo, de ser processado ou até mesmo preso, de perder tudo o que levou a vida inteira para construir, instintivamente fez algo que nunca havia feito. Ajoelhou-se e começou a orar. Mesmo sendo um ateu, seu espírito o levou a buscar o Criador e a clamar por ajuda. De repente, sentiu uma mão a tocar-lhe o ombro esquerdo e, ao se virar, deparou-se com a criança. Senhor, por favor, não brigue comigo, mas é que eu caí e quebrei o vidro do remédio. Dá para o Senhor me dar outro? Portanto, qualquer coisa que Deus fizer ou permitir, cujo fim seja ficar mais parecido com Jesus Cristo, sempre será bom para nós. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O quarto fundamento da fé cristã afirma que sabemos que receberemos um corpo glorificado. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 1 diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Os treinadores revisam constantemente suas estratégias com seus times. Os bons atletas treinam e praticam os fundamentos da sua profissão. Um cristão precisa ter sempre vivo em sua memória os fundamentos da sua fé. Paulo contrasta nosso corpo terreno com o nosso futuro corpo da ressurreição. Nosso corpo presente é muito frágil, nos faz gemer. O corpo glorificado será perfeito para a nossa vida eterna, sem deficiências, sem limitações ou incapacidades, por ter uma maravilhosa esperança na ressurreição. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 declara: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser
conforme o seu corpo glorificado, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O quinto fundamento da fé cristã afirma que sabemos que haverá um galardão. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, Paulo declara: por cuja causa padeço, também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro ou o meu depósito até o dia final. Paulo estava na prisão, mas isto não impediu o avanço de seu ministério. Ele perdeu seus bens materiais, entretanto, nunca perdeu a sua fé. Paulo confiou em Deus para usá-lo a despeito das circunstâncias. Sabia que Deus guardaria as almas dos convertidos através da sua pregação. Confiou em Deus para guardar a sua própria alma até a segunda vinda de Cristo. E estava confiante de que, mesmo estando na prisão e prestes a enfrentar a morte, Deus levaria adiante o ministério da pregação das boas novas através de outras pessoas. E suas palavras finais foram em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 e 8, onde ele declara: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Sexto fundamento da fé cristã afirma que sabemos que seremos semelhantes a Cristo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, afirma: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. A vida cristã é um processo no qual nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo. E este processo estará completo quando virmos a Cristo face a face. Este destino final deve nos motivar à purificação pessoal. Manter-se puro significa manter-se moralmente correto, livre da corrupção do pecado. Paulo, como João, nos oferece um vislumbre do futuro para nos dar esperança de que um dia seremos completos quando olharmos Deus face a face. Um dia veremos Cristo pessoalmente e seremos capazes de enxergar sob a perspectiva de Deus, e esta verdade deve fortalecer a nossa fé. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, Paulo afirma: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E finalmente, o sétimo fundamento da fé cristã declara que sabemos a realidade da manifestação da nova vida em Cristo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 14, afirma: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. O amor verdadeiro consiste em ação, não apenas em sentimento. O ensino de João ecoa ao discurso de Jesus no Sermão do Monte. O cristianismo é a religião do coração.
Uma devoção exterior não é suficiente, pois o amor produz abnegação e doação sacrificial. 2 irmãos que moravam em fazendas vizinhas, separadas apenas por um riacho, entraram em conflito. Foi a primeira grande desavença em toda uma vida de trabalho lado a lado. Mas agora, tudo havia mudado. O que começou com um pequeno mal-entendido, finalmente explodiu numa troca de palavras ríspidas, seguidas por semanas de total silêncio. Numa manhã, o irmão mais velho ouviu baterem à sua porta. "Estou procurando trabalho", disse alguém. "Talvez você tenha algum serviço para mim." "Sim", disse o fazendeiro. "Claro, vê aquela fazenda ali, além do riacho? É do meu vizinho. Na realidade, é do meu irmão mais novo. Nós brigamos e não posso mais suportá-lo. Vê aquela pilha de madeira ali no celeiro? Pois use para construir uma cerca bem alta." "Acho que entendo a situação", disse o carpinteiro. "Mostre-me onde estão a pá e os pregos." O irmão mais velho entregou o material e foi para a cidade. O homem ficou ali cortando, medindo, trabalhando o dia inteiro. Quando o fazendeiro retornou, não acreditou no que viu. Em vez de uma cerca, o carpinteiro construiu uma pequena ponte ligando as duas margens do riacho. O fazendeiro ficou enfurecido e falou: "Seu velho atrevido, não foi isso que mandei você construir." Mas, ao olhar novamente para a ponte, viu o seu irmão mais novo se aproximando de braços abertos. "Você realmente é mais que um irmão, é um amigo muito especial, construindo esta ponte, mesmo depois de todas as tolices que eu lhe disse." Num só impulso, o irmão mais velho correu na direção do outro e abraçaram-se, chorando no meio da ponte. O maior ato de amor é doar-se a si mesmo aos outros, servindo ao próximo, sem esperar receber qualquer recompensa, conforme nos é recomendado por João em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 18 e 19, que diz: "Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações." Concluindo a palavra desta oportunidade, os fundamentos da fé cristã, declara: sabemos que o nosso Redentor vive. Sabemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Sabemos que existe um propósito divino em nós. Sabemos que receberemos um corpo glorificado. Sabemos que haverá um galardão. Sabemos que seremos semelhantes a Cristo. Sabemos a realidade da manifestação da nova vida em Cristo. Que esses fundamentos, chamados fé cristã, possam ser evidências claras, a ponto de vivermos cada um deles e termos uma esperança do cumprimento de todos eles, de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Sem esquecermos que tudo isso passa por aquele olhar, o olhar que devemos ter para a pessoa do nosso Salvador, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que através do Espírito Santo de Deus possamos caminhar esta jornada, caminhar nesta esfera de vida, desejando a cada dia
que esses fundamentos se cumpram em nossas vidas. Que Deus nos abençoe.